Vamos sair. O importante é não ficar parado, né? Não pode, não pode. Nunca parados, jamais parados. Jamais parados. Gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Bom, então, hoje, gente, basicamente a gente fala brevemente, uma pincelada em cima de todos os temas, de tudo que nós vimos ao longo do bimestre. E quais foram esses temas? Direito em Roma, né, sociedade romana, feudalismo, aí a primeira dimensão do direito comercial, que coincide com as corporações de ofício e o renascimento das cidades. Segunda fase do direito comercial, que são os atos de comércio. Terceira fase do direito empresarial, que já é o direito empresarial, né, com esse nome. As 5 dimensões fundamentais do direito, os princípios do direito empresarial, os princípios constitucionais da atividade econômica e, por fim, a base constitucional da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Esse ponto 8 e o ponto 9 são as leituras constitucionais que nós fizemos. Já digo para vocês, gente, não precisa decorar nenhum artigo, nem nada disso. Só vão cair 2 questões, dentre as 20 da prova, sobre esse tema, e ela pede, na verdade, para você entender a lógica do todo, né? Uma pergunta que vai envolver a lógica, né? Aliás, a prova ela está muito mais voltada para essa questão da lógica, né, do que qualquer outra coisa. Se viu mais ou menos por cima a aula, se fez as atividades de presença, não vai ter dificuldade para fazer a prova, garanto. Bom, então na primeira semana nós começamos a falar do direito em Roma e do feudalismo. Então eu vou abrir brevemente aqui o meu slide. Opa! Espera aí, gente, que eu estou apanhando do PowerPoint aqui. Bom, enquanto carrega... Deixa eu... E, professor, Diga. A prova vai ser no mesmo estilo do outro semestre? Sim, não tem muito. É aquela... É um livro? Não, é simples, vocês sabem. É aquela provinha, tem lá as questõezinhas, enfim, é aquilo lá, é aquele esquema lá de sempre, bem simples. Se a gente desenhar coraçãozinho, vale como nota? Vale como nota. Pode desenhar. Fazer um coração bem grande no nome do professor. Pode fazer, que vai valer como nota. Tá. Gente, esse meu PowerPoint tá horrível. Diga. Vai ter alguma discursiva? Não, sem discursiva. Todas objetivas. Mas era uma boa ideia pôr discursiva, não? Acho que não. Não, por favor, não. Não. Vamos jogar pelo fácil, né? Pelo fácil para todo mundo. E aqui, enfim, se bem que já está gravando já, né? Mas vale ser sincero também. Eu tenho bastante turma, quanto mais questão discursiva tem, para mim não fica tão fácil também, gente. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós vimos de maneira geral, né, e é por isso que acho que vocês estão estudando administração, a atividade comercial e produtiva, ela move o mundo. Se a administração ela é o coração da base comercial, da base da produção, a base de produção, de maneira geral, é a engrenagem do mundo inteiro, né, o que leva as nações a evoluírem de maneira geral. Bom, como nós vamos ver de maneira mais pormenorizada adiante, o que nós chamamos de direito empresarial, né, ou o nome da disciplina legislação empresarial, vai se desenvolver ao longo da história
e nós vamos começar desde o comecinho dessa história, de Roma até o presente, e basicamente esse direito ele vai passar por 3 fases, sendo uma a do direito corporativo, aonde esse direito é feito dentro das corporações de ofício, que era algo parecido com os sindicatos modernos, era algo, na verdade, que juntava faculdade com produção, com exploração de mão de obra barata, um pouco de tudo, né? A segunda fase, a fase objetiva, ela nasce com o Código de Napoleão, e basicamente em 1850, e basicamente ela marca a fase dos atos de comércio, ou seja, aqui o único que vai ser assistido pelo direito são os comerciantes. Todas as outras profissões, todas as outras bases produtivas não entram aqui. E o que se parece mais, né, com o contemporâneo é o direito empresarial, que nasce com a teoria da empresa no Código Civil Italiano em 1942. Então, o primeiro ponto a se denotar, deixa eu voltar aqui para mim. Acho estranho ficar olhando esse slide aqui. Pronto. O primeiro ponto, quando a gente fala de direito, é olhar para a sociedade romana. E quando a gente olha para a sociedade romana, o que nós tínhamos? Primeiro, o primeiro ponto a se destacar era a economia. Era basicamente uma sociedade onde 90% das pessoas era escrava, e você tinha uma outra parcela, algumas outras parcelas, né, de poder, mas de maneira geral, era uma sociedade baseada na agricultura e também no militarismo. E como que funcionava o negócio aqui, nessa sociedade? Aqui, os exércitos eram terceirizados, ou seja, cada general treinava ali sua tropa, e o imperador ele dava a autorização para o exército invadir outras regiões. Dessa forma, a produção de alimentos de Roma sempre crescia. Por quê? Sempre havia mais terra e sempre havia mais os instrumentos produtivos, né? Para o direito romano, quais são os instrumentos produtivos? Basicamente, você vai ter os instrumentos mudo. O que é um instrumento mudo? E o nome já diz, né? Não fala. É tudo aquilo que não é vivo e serve para produzir, como, por exemplo, a terra, o arado, sei lá, o encanamento, uma irrigação que faz até lá, ou seja, tudo que se alicerça à produção, mas não é vivo. A segunda classe de instrumentos vai receber o nome de semivocal, ou seja, aqui é algo que quase tem voz. Então, basicamente, a gente fala dos animais, né, como boi, gato, galinha, etc, etc. E, por fim, nós temos os instrumentos vocais. E aqui a gente está falando dos escravos, mão de obra. Ou seja, quanto mais guerra Roma fazia, mais escravos tinha, mais terra tinha, consequentemente, mais produção tinha. Com mais produção, você aumenta a oferta de alimentos. Aumentando a oferta de alimentos, os preços permanecem baixos, né? Aliás, aqui no Brasil não é assim, né? A produção aumenta, como o dólar está baixo e o imposto para exportação é menor do que a importação, sobra arroz brasileiro lá fora e falta aqui dentro, né? Enfim, mas assim como está acontecendo agora, né? O preço subiu, chegou um determinado momento em Roma aonde o pessoal não queria mais fazer guerra, não queria mais nada, e assinaram algo chamado a Pax Romana. A partir desse momento em diante, não houve mais crescimento de território. Sem crescimento de território, a produção estagnou. A estagnação da produção leva ao aumento dos preços. Nesse mesmo cenário, acontecem episódios de corrupção muito intensos e também invasão do povo bárbaro, né? Essa consonância de fatores, né? Preço elevado, baixa produção, bárbaros invadindo, levou ao fim de Roma, né? E você pode me perguntar, em Roma, havia um direito comercial?
Havia a atividade comercial de comerciante, aliás, essa não era uma atividade muito bem vista, era uma atividade, havia até um preconceito em relação à atividade comercial de maneira geral. Haviam tribunais, haviam cônsules que decidiam as causas ali cotidianas do dia a dia, mas não havia um código escrito, um único código. Existe uma série de princípios, né? Quando nós vamos falar hoje dos princípios do direito comercial, que nascem aqui. Mas não, aqui você não vai ter um direito unicamente comercial. E a gente caminha no tempo, né, e chega ao feudalismo. O que é o feudalismo? Então, basicamente, deixa eu liberar o Leandro aqui. Vamos só revisar, perdão, algumas coisas de Roma. Então, primeiro, a ideia do que a gente tem como empresa em Roma era a família. O sobrenome da pessoa era a própria empresa. E essa ideia, se a gente pensar que no Brasil as pequenas e médias empresas, elas são, em sua maioria, empresas familiares, é um legado de Roma, né? Então não havia aqui essa ideia de pessoa jurídica, tipo o CNPJ. Ou seja, quando o dono da família morria, o negócio morria junto. Basicamente, uma sociedade escravista, baseada em conquistas militares, enfim. E a estratificação, né? Você tinha na base escravos, depois dos escravos você tinha algo que chamava cliente, que era, como que eu posso dizer, pessoas ali que ficavam bajulando, né, a elite. Os plebeus eram indivíduos livres e que tinham terras, né, e produziam, né, eram agricultores, etc, etc. E os patrícios eram os cargos mais altos dessa sociedade. Então, basicamente, o que leva ao fim de Roma? Pax Romana. Com a Pax Romana tem menos terra, menos escravo. Consequentemente, o governo ele tem que importar, né, como está fazendo agora arroz, né, eles tinham que importar também. Com essa importação, aumenta tanto a inflação, porque Roma começou a emitir mais moeda, aumenta a corrupção e também as invasões dos bárbaros. Aí chegamos no feudalismo. No feudalismo, nós temos um regime baseado na produção do campo, né? Então a gente sai da cidade e volta para o campo. Basicamente, você tem um rei, e dentro desse reino você tem vários feudos. Cada feudo é como se fosse uma fazenda muito grande, ok? Na base dessa fazenda você tem o senhor feudal, que é o dono de tudo, e o que ele oferece para quem está embaixo? Ele oferece proteção, ele oferece terras e instrumentos para o trabalho, ou seja, terras, instrumentos para o trabalho e produção. E na parte de baixo dessa cultura você tem o servo, que é aquele que trabalha, e ele dá para o senhor feudal uma parte da produção, um excedente da produção, e também a mão de obra dele, o próprio trabalho. E o que começou a acontecer? Os feudos, eles trocavam entre eles. Você tinha, por exemplo, um feudo que era especializado em produzir leite e derivados de laticínios em geral, como, por exemplo, queijo, iogurte. Sei que o iogurte não tinha na época, mas vamos imaginar todos os tipos de queijo possível, etc, etc. Além disso, produzir o couro e tal. Esse feudo vai, por exemplo, trocar com outro feudo especializado, por exemplo, em pães e massas, né? Que vai trocar com outro feudo que é especializado, ou seja, trocas, né? Mas chegou um determinado momento, gente, que todo feudo já tinha tudo, né? Todo mundo já tinha de tudo. E aqui surge uma terceira figura, que é o mascate. O que é o mascate? Uma figura muito importante. Ele é o comerciante. Ele vai de feudo em feudo e ele pega as mercadorias a comodato. Ou seja, ele vai no feudo do queijo e deixa lá várias mercadorias, troca, vende, e nisso ele vai tendo ganho, e chega um determinado momento que ele monta o que nós chamamos hoje como loja, né? E o conjunto dessas lojas e a moradia desses mascates dá o nome de
burgos, né? Aonde moram os burgueses, né? Que são quem vendem, né? Com o tempo, o feudalismo também chega ao fim, sobretudo pelo fato da nobreza, da nobreza não, perdão, dos burgueses, né, ganharem dinheiro, ganharem prestígio, e dentro dessa lógica, nós temos o renascimento das cidades. Quando os feudos morrem, né, surge novamente as cidades. Deixa eu só abrir aqui. Então, aqui nós chegamos já na segunda aula, que é as corporações de ofício. O que é a corporação de ofício? A corporação de ofício, vamos imaginar um sobrado, por exemplo. No alto desse sobrado, um sobrado de 3 andares. No terceiro andar, você tem uma série de aprendizes, né? Ou seja, que são indivíduos que estão lá para aprender uma profissão. No andar do meio, você tem os jornaleiros, os oficiais, que são indivíduos que já foram aprendizes um dia e que agora já subiram na hierarquia e que recebem dinheiro, né? E por isso eles são chamados de jornaleiros, ou seja, porque eles trabalham por jornada. E, por fim, você tem a figura dos mestres, que são os donos dessa estrutura. Ou seja, você tem aqui uma pirâmide de produção. Você tem o dono, cada ofício, cada mercadoria dentro da cidade tem uma corporação de ofício específico. Por exemplo, para fazer quadros, para fazer um bonequinho como esse. Vamos supor que existe uma corporação de ofício de brinquedos, ok? E vamos supor que eu sou o mestre. Então, eu crio a corporação de ofício, onde nós só fabricamos brinquedos e vendemos brinquedos, ok? Bom, a única forma de você ingressar nessa profissão é dentro de uma corporação de ofício. E vamos supor que aqui vocês, meus alunos, Amanda mandou até um e-mail, teve chuva, hein, semana passada, mas aqui foi uma garoinha, até o... Nossa, professor, eu acho que, meu Deus, fiz a dança da chuva ali, ó, na hora. A gente só desligou a aula, já choveu. Mas tá precisando mais ainda, hein, tá muito seco. Tá... Muita água. Eu tô sentindo o ar, parece que eu tô respirando areia, gente. Bom, então vamos por todo mundo aqui. Amanda, Leandro, Deise, Guilherme, que agora tá... Ô, Leandrão, Guilherme tá com a foto mais velha aqui agora. Bom, todo mundo, vocês querem aprender a fazer brinquedo. Vocês querem fazer Don Corleone. Então eu falo assim, gente, vocês vêm trabalhar aqui comigo, eu não posso pagar nada a princípio, mas eu posso ensinar a profissão e dou o que comer e dou também um lugar para vocês dormirem e morarem. E vocês ficam lá 7 anos, né, nessa condição de aprendiz, ou seja, todo dia fabricando, aprendendo uma coisa nova, mas não ganhando nada por dia. Chega um determinado dia que você pode fazer uma prova. Vamos supor que a prova seja fazer um boneco desse. Fala, olha, Guilherme, todo mundo, Leandro, etc. Quem conseguir fazer o Don Corleone já ganhou, né? Já vai virar mestre. E não vai virar mestre, não, perdão, vai virar oficial, jornaleiro. Vamos supor que só o Guilherme conseguiu. O que vai acontecer com o Guilherme? O Guilherme agora, ele continua trabalhando lá, não muda muito, mas agora ele recebe salário, ok? Por isso que o nome é jornaleiro, e ele se incumbe agora de ensinar os novos aprendizes. E vai chegar um dia que o Guilherme, agora na condição de jornaleiro, ele pode fazer uma prova para ocupar o meu lugar, para ele se tornar um mestre. E a partir do momento que ele consegue fazer essa prova e passa, ele pode abrir a própria corporação de ofício dele e começar esse esquema, né? É um esquema de pirâmide, né? Se a gente pensar, é como se fosse Herbalife, Rinodê,
enfim, um esquema de pirâmide moderno, quer dizer, antigo. Bom, como que funcionava o direito dentro desse período? Os tribunais eram na cidade e eles eram contratados pelos próprios donos da corporação de ofício. Eram os donos desses tribunais. O direito era escrito pelos donos das corporações de ofício, enfim, e era tudo dentro da corporação de ofício, entende? Então não era um direito neutro, né? Imagina, por exemplo, o Guilherme, que é bom de lábia, monta um tribunal dele para julgar os próprios BO que ele faz. Não vai ser imparcial, né? Com certeza ele vai se livrar de todas, né? Enfim, é que nem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votando o impeachment do Crivella, né? Não é imparcial, né? Não passa. Então, aqui nós podemos dizer que era um direito baseado, sobretudo, no uso e costume, naquilo que as pessoas faziam de maneira reiterada no dia a dia da organização. Aliás, isso de ser baseado em uso e costume é algo que, de alguma forma, permanece até os dias atuais, e que guarda uma relação muito profunda com Roma. Ok? Bom, agora, o que acontece? Chega um determinado momento que acontece, é promulgado algo chamado Lei Chapelier. O que é a Lei Chapelier? O objetivo aqui era reduzir o poder das corporações de ofício, de maneira geral, e a Lei Chapelier, ela dizia o seguinte, que as corporações de ofício, elas não poderiam formar mais mestres, entende? Ou seja, na prática, você não podia fazer uma corporação nova, e isso esfacelou de vez o poder das corporações de ofício. Por quê? Imagina o Guilherme, que está lá esperando para ser mestre um dia, para fazer a prova, chega a notícia que ele nunca vai poder ser mestre, e ele ganha uma merreca lá comigo, e ele já sabe o ofício. Ele pega e vai embora, e vai produzir, ganhar sozinho, enfim, isso acaba com o poder das corporações de ofício e leva, consequentemente, ao surgimento da segunda fase do direito, que advém com o Código Civil francês em 1804, com Napoleão, que foi o que vimos na terceira aula. Deixa eu abrir aqui. Então, basicamente, Napoleão, né, que fez com que, inclusive, a família real brasileira, portuguesa, viesse ao Brasil. Napoleão, em 1807, promulga o Código Comercial. Aqui, então, nós estamos, enquanto que na corporação de ofício, quem fazia o direito era o próprio dono da corporação de ofício. Aqui você tem um código específico, e a teoria aqui é a teoria dos atos de comércio. O que diz essa teoria? Que, basicamente, quem deve ser assistido são os comerciantes. E se eu sou uma fábrica? Não, é um código que vai dar inteligibilidade apenas para a atividade do comércio, né? E se nós pensarmos em âmbito mundial, era o período mercantilista. A atividade econômica mais importante era, de fato, o comércio, né? Então, aqui surge a necessidade de se superar toda aquela estrutura da corporação de ofício, né? Que era um direito ligado às pessoas, etc., etc., e ampliar as regras mercantis entre comerciantes e também não comerciantes. Então, basicamente, aqui o código que é promulgado, ele vai dividir, pela primeira vez, o direito privado de um lado, e o direito civil do outro, e o direito comercial de outro lado. Ou seja, são direitos diferentes, né? Bom, então, nessa segunda fase,
a primeira lógica é a questão do comércio. Basicamente, vai poder ser assistido pelo direito, vai poder ser comerciante quem é matriculado no órgão do governo que rege o comércio em sua região, nesse caso na Europa. No Brasil, isso começa a ser incorporado em 1850 com o Código Comercial, onde basicamente você vai abranger os indivíduos mercadores que são matriculados, né? Que são matriculados. Aqui, então, no Brasil, os atos de comércio, o Código Comercial, inclusive, boa parte dele é vigente até hoje, quando nós falamos dos assuntos marítimos, por exemplo, e mesmo o Código Civil contemporâneo, ele traz muitos elementos aqui do Código Comercial de 1850. Então, basicamente, vai ser assistido por esse direito quem é comerciante, ou seja, quem faz comércio, o ato da mercância. E é o artigo 19, em 5 incisos, que vai definir o que é a atividade de comércio nessa época, que vai abranger a compra, a venda. Aqui ele vai falar de algo, ele chama a grosso ou a retalho, né? Que é como se fosse a venda no atacado e no varejo. Vai envolver também a operação de câmbio, banco, corretagem, comissão, depósito, consignação, transportes, armação de navios, enfim, vários negócios relacionados a comércio. Todos os outros negócios não eram dessa forma assistidos, ok? Bom, gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me dão um toque aqui. Amanda, tranquilo. Bom, depois, Amanda, tem a live, qualquer coisa. A live não, a live está tendo agora. Tem a gravação da live. Às vezes, se ficar muito ruim de ver agora. Bom, na sequência, o que acontece? Esse direito, ele começa a ficar, a segunda dimensão, a ficar desatualizado. Afinal, as grandes corporações, grandes empresas começam a proliferar e, sobretudo, a revolução industrial. Como que você não vai reconhecer os industriais se os caras quebraram tudo, né? Bom, e você vai ter, em 1942, o começo da terceira fase do direito, que vai começar a predominar algo que nós chamamos de teoria da empresa. Então, nesse caso, aqui não se vai se reconhecer o comerciante, e sim a empresa. Então, basicamente, a empresa ela vai ser o centro fomentador do comércio, entende? Então, aqui, né, se no Código do Napoleão houve uma separação entre o direito privado e o direito civil, aqui há uma união, né? Ambos os direitos são unidos em um só. Basicamente, aqui vai se trazer a ideia de empresarialidade, né? E também de a própria forma do direito empresarial. Então, aqui, vamos fazer uma comparação entre as 3 fases. Na primeira fase, eu vou puxar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Qualquer coisa, vocês me gritam aqui, hein, gente? Deixa eu cortar aqui para o Ava. Aqui, vamos fazer uma breve comparação. Então, primeira fase do direito, renascimento das cidades, as corporações de ofício, basicamente, o monopólio da jurisdição mercantil se dava ao passo da própria corporação de ofício,
ou seja, eles mesmos legislavam e também se julgavam. Aqui se vale, sobretudo, os usos e os costumes. Aliás, os usos e os costumes são reconhecidos, inclusive, pela nossa Constituição. Na ausência de uma lei para uma determinada coisa, vale usar o uso e costume, ou seja, aquilo que já é reiterado dentro da sociedade. Além disso, é uma codificação privada, né, feita em âmbito privado, tem um caráter subjetivista, ou seja, não é imparcial, e também é um direito comercial voltado aos comerciantes. Pronto, e acabou. Segunda fase, já com Napoleão no poder, através do Código Civil e do Código Comercial. Aqui, como você tem dois códigos, essas duas matérias elas são separadas em dois. Basicamente, marca a Idade Moderna e também a formação dos Estados Nacionais monárquicos, né, pensando aqui no período europeu, e também, né, com a expansão napoleônica. Aqui o monopólio que antes era privado da jurisdição passa a ser público, passa a ser do Estado, através da codificação napoleônica, e aqui vai participar desse direito quem é comerciante. Esse é o critério delimitador do âmbito da incidência do regime jurídico comercial. Outras atividades não participam do bolo. E o objetivo do direito comercial era garantir a mercantilidade da relação jurídica definida pelo seu objeto, ou seja, vender, né? Vender, pronto, acabou. Gente, adivinha quem tirou essa foto aqui? Quem vocês acham que tirou essa foto? Deixa eu ver. Ninguém se arrisca a responder? Quem foi o fotógrafo? O fotógrafo é bom, hein? É a cidade de Messina, na Itália. O monumento. Ó, e do outro lado eu tenho a Madonita. E do outro lado eu tenho o continente. Quem se arrisca? Quem é o fotógrafo? Você. Não faço. Eu mesmo. Quando tem esse olhar, e essas duas estátuas aqui, não dá para ver que elas estão de costas, mas elas são incríveis, elas são duas figuras mitológicas, são duas sereias bem fortes, parecem fisiculturistas, impressionante. Essa estátua aqui sobreviveu a 7 grandes terremotos, essa estátua, né, em específico. Enfim, uma região linda, gente. Aqui, ó, super recomendo. Se eu pudesse aqui, acho que estaria dando essa aula aqui sentado, né, curtindo a brisa do mar. Bom, vamos lá. Em 1942, promulgação do Código Civil italiano. E qual foi o contexto? Então, basicamente, aqui, aquele negócio de Estado forte, Getúlio Vargas, Hitler, aqui, basicamente, o governo queria garantir as condições para a proliferação da indústria, né, de maneira geral, e aqui aquela regra do direito comercial já era muito tosco, né, não valia mais. Então, basicamente, o Código Civil italiano ele vai propor a unificação de direito do Código Civil e do Código Comercial em uma matéria só, assim como é o nosso, inclusive, e vai propor a teoria da empresa, ou seja, não vai ser mais aquele negócio atrelado à pessoa física. Aqui nasce, de fato, o que a gente entende como PJ, né? A pessoa jurídica. E o critério delimitador do âmbito de incidência do regime jurídico empresarial, não mais jurídico comercial. E, basicamente, vai se entender empresa como todo tipo de atividade econômica organizada, né? E aqui, o que é organizado? São capitais organizados, né? Capital humano, capital financeiro, tempo, tudo isso organizado com objetivo de lucro. Isso é empresa, né? E essa é a noção jurídica que nós trazemos até os dias atuais. Na sequência, nós falamos das 5 dimensões
dos direitos fundamentais. E agora eu volto para mim de novo. O cara é bom fotógrafo, hein, gente? Aquela fotografia ali. Depois eu vou mostrar mais do meu talento. Pergunto, gente, perguntar para o Guilherme ou para a Theo aqui. Tá muito pesado? Tá muito rápido? Tá de boa. Tá de boa? Pode prosseguir. Eu acho que tá tranquilo. Aham. Tá tranquilo? Ó, eu vou fazer um breve momento de descontração, então, para a gente dar uma risada e depois a gente pega pesado aqui. Breve momento, vai valer a pena, gente. Vocês sabem, gente, que essa pandemia não tá fácil para ninguém, não é verdade? Essa é muito boa. Peraí. Enfim, as coisas não tão fáceis para ninguém. Bom, eu não consigo voltar, gente. Ixi, volta aqui, cara. Ó, gente, prestem atenção nesse sujeito de azul. Prestem atenção no que ele vai fazer. Ele entra na loja. Vamos lá. Ó. Ele quer higienizar as mãos. Ele quer se livrar da Covid-19, SARS-CoV-2, né? O novo coronavírus. E para isso ele quer higienizar as mãos. Mas, olha a confusão, gente. Judiação, professor. Agora ele passa o álcool em gel e sai como se nada tivesse acontecido. E ele volta. Para onde ele estava indo, gente? Para onde ele estava indo? Mas, última vez. Será que o pessoal não vê que é uma garrafa? Explica isso, hein? E a coleguinha aqui rindo aqui, ó. Olha a cara da colega, gente. E ele vai como se nada tivesse acontecido, vai e volta olhando a garrafa. Muito bom. Meu Deus Enfim, do céu. gente, desculpa a brincadeira aí, só para a gente, enfim, melhorar um pouco os ânimos aí, né? Bom, enfim, fica aí minha dica, gente. Se vocês forem higienizar as mãos, dê preferência para o álcool em gel mesmo, tá legal, gente? Bom, voltando aí para as dimensões fundamentais do direito. Então, basicamente, aqui nós falamos de 5 dimensões que vão acompanhar períodos históricos específicos, né? E a gente fala dimensão e não geração, porque uma não solapa, se sobrepõe à outra. Nós temos as 5 hoje aqui ao nosso redor, e as 5 vão influenciar a legislação empresarial e também a atividade empresarial em maneira geral. A primeira fase nós chamamos de liberdade negativa em relação ao Estado. Por que a gente fala liberdade negativa? Porque o que estava acontecendo aqui? Revolução Francesa estava cortando a cabeça de rei na Europa inteira. Então, aqui o objetivo era diminuir o poder da monarquia, ou seja, o poder do Estado em relação ao indivíduo. Entende? Da liberdade em relação ao indivíduo. Liberdade em relação à vida, liberdade em relação à propriedade, liberdade de expressão, liberdade de associação. Aqui é um momento de mudança, né? De mudança de ordem. E muitos, né, daqueles princípios, né, que foram plasmados são alvos de discussão até os dias atuais. Os mais importantes, o direito à vida, esse é o fundamental, e o direito à vida é tanto de não ser escravizado, como também de não ser morto de maneira deliberada pelo Estado. O segundo, o direito à propriedade. Sem o direito à propriedade não existe empresa, não existe atividade comercial, não existe capitalismo, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, pensando aqui que nós estávamos saindo da Idade Média, né? Enfim, saindo, né, desse período, e também participação
política, liberdade de associação política, de você poder montar um partido político e votar nas pessoas, etc, etc. Bom, a segunda dimensão, ela vai coincidir, sobretudo, com o final da Revolução Industrial, e, basicamente, o que se percebe aqui? A partir do momento que você tirou o Estado da jogada, isso foi bom para a proliferação dos negócios, né? Se a gente pensar o que era o início do século XX, era uma economia muito pulsante no mundo, né? Puxada, sobretudo, pela indústria, mas aqui a exploração do trabalho era muito grande, né? Não havia direitos trabalhistas, não havia nada. Então, aqui, o objetivo é compensar a falta do Estado, trazendo o Estado de novo para a jogada, e aqui a gente fala de uma liberdade positiva em relação ao Estado. E aqui, basicamente, o Estado ele recebe imposições. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho assim batendo, é minha filha batendo na porta aqui, gente. E tem um cachorro latindo aqui, gente. Já peço já desculpa desde já. Bom, então, basicamente, quando nós falamos de liberdade positiva em relação ao Estado, nós estamos falando de direitos, né? Direito em relação à saúde. No Brasil, por exemplo, isso se materializou já há 30 anos na forma do SUS, na verdade, bem ou mal, né? Nós temos pelo menos algum sistema de saúde público, né? Nos Estados Unidos mesmo, que é uma das nações mais ricas do mundo, não dispõe de um sistema tão robusto quanto o nosso. O direito à educação, aí aqui, infelizmente, nós já estamos falhando, né? As provas do PISA, por exemplo, não deixam mentir, o Brasil é um dos últimos colocados em desempenho educacional. O direito ao trabalho, e aqui nós estamos falando dos direitos trabalhistas de maneira geral, direito à habitação, previdência social, assistência social, etc, etc. Enfim, no Brasil, isso vai se materializar com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, vai criar a carteira de trabalho, vai criar o INSS, vai criar as férias, o 13º, vai criar o FGTS, vai, enfim, legislar, né, sobre como os sindicatos vão funcionar. Aliás, é interessante dizer que a primeira carteira de trabalho assinada no Brasil foi a do presidente, foi Getúlio Vargas, é a carteira 00001, né, a primeira de todas, né? Aliás, quando nós falamos dessas constituições trabalhistas, vai se destacar, sobretudo, o Tratado de Versalhes e a Constituição de Weimar, em 1909, na Alemanha. A terceira dimensão. O que acontece, gente? Acaba a Segunda Guerra Mundial e o mundo está um fiasco, né? E o principal recado que deixa a Segunda Guerra Mundial é que o mundo é descartável, assim como as pessoas, como, por exemplo, as milhares de vítimas dos campos de concentração, ou ainda nazistas, né? Ou ainda, né, dos campos de trabalho soviéticos, ou ainda, né, as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki. Enfim, aqui é o momento de pensar, o que a gente pode fazer para essas coisas não acontecerem mais de novo e para ter um mundo, né, um dia, né? E aqui surge a terceira dimensão fundamental do direito. E aqui nós falamos de direitos transindividuais e difusos. Por que transindividuais? É um direito que não é meu, é um direito que não é seu, é um direito que é nosso, né? Um direito que é de todo mundo, né? Ou seja, não está falando sei lá, de pensão alimentícia, não, é algo que é de todo mundo, como, por exemplo, direito ao meio ambiente, né? Enfim, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Pantanal e na Amazônia, e essa preocupação do âmbito do direito, ela não foi positivada agora. Isso já faz parte do direito há mais de 50 anos, né, de uma maneira muito incisiva, né? E segundo o presidente, a culpa é dos índios e dos caboclos. Ok, né? Quem sou eu para discutir? Aqui nós falamos também de proteção aos consumidores, né? A legislação
consumerista. No Brasil, isso vai se consolidar no Código do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Meio ambiente, Código Consumerista, autodeterminação dos povos, aqui nesse caso as comunidades indígenas, e também o direito ao patrimônio comum da humanidade, ou seja, os ambientes históricos, né, a história, né, para que as coisas sobrevivam. Ou seja, se na primeira dimensão a gente fala de liberdade em relação ao Estado, na segunda a gente chama o Estado para nos dar coisa, e na terceira dimensão a gente começa a pensar que a gente precisa se preservar para que exista futuro. A quarta dimensão, na mesma consonância, ela vai falar de pluralismo e democracia. E ela vai coincidir com a queda do Muro de Berlim, com a queda de ditaduras por toda a América Latina, e também com o avanço do neoliberalismo, né, que trouxe muitas promessas, mas vazias, por assim dizer. Aqui, basicamente, é um direito que vai contemplar o direito à democracia, ou seja, eleições livres, frequentes, justas, com sufrágio universal, não, por exemplo, o que está acontecendo na Bielorrússia, onde o cara, com a rejeição máxima, ele tem quase 100% dos votos numa eleição totalmente fraudada, né? Além disso, a informação e ao pluralismo de ideias, informação aqui comunicação, né? Imprensa livre, né? Liberdade de imprensa e pluralismo de ideias diz respeito a várias correntes diferentes chegar ao poder, né? Sei lá, o evangélico, o católico, o satanista, o LGBTI, todas as vozes, né, chegarem ao poder de algum modo. E, por fim, a última dimensão, a quinta dimensão, ela é o direito à paz, né? A pós-modernidade. Ela diz respeito aos nossos desafios atuais. Basicamente, ela vai se referir à tecnologia. A tecnologia, ela ampliou os problemas que a gente já tinha, né? Enfim, aqui nós podemos falar, por exemplo, da privacidade genética, da realidade virtual, nossa, esqueci o nome, do direito intelectual. Aliás, é um dos pontos que a gente vai tocar: direito intelectual e direito industrial, inteligência artificial, direito espacial. Aliás, eu deixo aqui uma dica muito interessante, eu vou até escrever para vocês, é um documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Eu escrevi errado, gente. O Dilema das Redes. Pronto, agora está certo. É um documentário gravado com as pessoas que trabalharam para fazer as redes sociais, como Facebook, Instagram, todos os profissionais que ajudaram a fazer essas ferramentas, aonde eles vão pontuar, né, os limites éticos dessas ferramentas, os problemas relacionados a essas ferramentas e como essas ferramentas estão mudando para o bem e para o mal, né, o mundo, né, sobretudo do ponto de vista comercial, social e político. Muito interessante, vale muito a pena ver. E, ao meu ver, os principais desafios das empresas modernas, competitivas, elas estão alicerçadas, sobretudo, na quinta dimensão do direito dos direitos, né? Bom, na mesma sequência, gente, fiquem comigo. Nós falamos dos princípios do direito comercial. E, basicamente, são 9 princípios. O primeiro princípio é o da livre iniciativa. O que diz esse princípio? Os indivíduos, os sujeitos, são livres para empreenderem no que eles quiserem, desde que seja dentro da lei e respeitando o limite da liberdade de competição. Eu não posso fazer um oligopólio, um cartel, ou ainda um dumping, né, a fim de prejudicar o meu competidor na arena de mercado, ok?
Segundo, livre movimentação de capitais. Ou seja, dentro do limite da lei, todo mundo é livre para ganhar dinheiro, circular dinheiro, economizar dinheiro, gastar dinheiro, investir dinheiro, ou seja, movimentar dinheiro. Terceiro, função social. A empresa, ela é voltada para o lucro em sentido estricto, mas em sentido lato, ela tem que ser par e passo com a função social, ou seja, com as prerrogativas constitucionais. Por exemplo, a Constituição, ela entende que nós temos que melhorar o ser humano e trazer um ambiente saudável para ele. A empresa, por exemplo, que traz um ambiente insalubre para o seu funcionário, que polui o meio ambiente, ela não está cumprindo a sua função social. Onerosidade. Então, basicamente, em direito comercial, as reparações, elas são econômicas, ou seja, se você levar um processo, é com dinheiro que você vai pagar, né? Cosmopolitismo. O que é o cosmopolitismo? Como a atividade comercial, ela é cada vez mais globalizada, como o mundo, né, está cada vez menor, como as instituições financeiras multilaterais exercem cada vez mais influência, né, como a Organização Mundial de Comércio, o direito comercial, ele não é regionalizado, ao contrário, ele tem, né, mesmo em âmbito global, em local, características do direito internacional. Além disso, elasticidade e fragmentarismo. Elasticidade porque é um direito que é como um elástico, ou seja, ele não é tão rígido, dentro do uso e costume, por exemplo, o jeitinho, né, por assim dizer, não no sentido pejorativo, né, mas ele permite que a corda seja estendida até algum ponto, e também ele é fragmentado, ou seja, ele é um direito que está dividido em vários outros direitos, como vai envolver, por exemplo, a administração, a economia, ciência política, etc, etc. Além disso, tem que assistir à lógica da simplicidade das formas, ou seja, a lei boa é aquela mais simples possível, que todo mundo entende, e também ela tem que entender o informalismo, as relações informais. Sabe aquele contrato boca a boca? Tem peso de lei também, tem peso de lei. Mesmo sendo difícil mostrar a materialidade disso, isso tem peso de lei. E proteção, por fim, ao crédito, né? No Brasil, a Constituição de 1988, ela é positiva para micro e pequenas empresas, pelo menos, né, em teoria, condições especiais de crédito. E, por fim, deixa eu abrir aqui, por fim, nós começamos a leitura dos princípios gerais da atividade econômica, né? Dentro da Constituição. Lembrando, gente, e esse foi o tema da aula 6 e da aula 7. Lembrando, gente, que dessa leitura, eu quero, né, ou melhor, na prova, eu vou cobrar só como que eu posso dizer? Um entendimento lógico. Você não precisa decorar, o artigo isso diz isso, o artigo isso diz aquilo. Não, o que interessa é entender a lógica como um todo, ok? E só vai ter duas questões, inclusive, referente a isso, e é uma questão lógica. Bom, então, basicamente, né, a Constituição, no artigo 170, vai entender que é o seguinte: a ordem econômica, ou seja, todo o jogo econômico, toda a produção, toda a relação de trabalho, seja ela formal, informal, ela tem que assistir, primeiro, à soberania nacional, ou seja, o interesse do nosso país. Por exemplo, não pode ficar vendendo a Amazônia para os gringos, tipo isso. A propriedade privada, ou seja, o que é de cada um, né, dá a César o que é de César. A função social da propriedade, tal qual a gente viu lá no princípio, né? Por exemplo, toda empresa ela tem uma responsabilidade com os seus funcionários, né? Quem deixa acontecer uma relação de assédio moral ou sexual numa empresa não está cumprindo a função social da sua empresa. A livre concorrência, ou seja, o livre jogo, não pode cartel, não pode trusting. Aliás, nós vamos falar especificamente sobre esses temas no segundo bimestre, né? Sobre práticas comerciais
ilícitas, né, como o dumping, o cartel, o oligopólio, o monopólio. Além disso, deve assistir à defesa do consumidor, à defesa do meio ambiente, e também deve haver, né, um tratamento melhor para as empresas de pequeno e médio porte. Além disso, a gente pode considerar que... Deixa eu ver aqui. Pera. Vou fazer a leitura mais fácil. Bom, vamos cair em cima do que vai, né? Então, artigo 170, ok. Basicamente, o artigo 171, ele não vai descrever o que é a empresa em sentido estrito, mas o empresário. E, basicamente, a gente vai entender que é aquele que organiza uma base produtiva dentro do Brasil, ok? Segundo, a questão dos investimentos estrangeiros é pontuado no artigo 172. Os interesses estrangeiros, eles devem assistir à nossa lei local e também o nosso interesse nacional. Por quê? Professor, mas você não falou do cosmopolitismo e tal. É porque a lei, em assuntos financeiros, ela varia muito. Por exemplo, a Suíça. Porque corruptos fazem conta em bancos suíços. A Suíça tem um padrão de cobrança muito forte, né? A lei lá é rígida, porém, quase nada é considerado crime financeiro lá, entende? Por isso que o artigo 182 diz, beleza, o gringo pode fazer negócio aqui, mas não deve solapar o interesse nacional e ele deve assistir às nossas leis. No 173, é colocado uma série de limites para a atuação do Estado de maneira direta dentro da atividade econômica. E aqui, mais adiante, a gente vai ver. Basicamente, o governo ele pode atuar na atividade econômica quando vai envolver o interesse nacional, quando é coisa grande, como, por exemplo, ogivas nucleares, né? Quem que vai mexer com energia nuclear que não o próprio governo, né? Além disso, o Estado, né, dentro das suas capacidades, é ele que é responsável pela fiscalização e também pelo incentivo da lei de maneira geral. No artigo 175, é colocado que cabe ao Estado fornecer os serviços públicos e ele pode fazer isso diretamente, ou seja, pelos próprios braços, ou indiretamente por meio de licitação. Enfim, como a gente sabe, né, no Brasil existe muita corrupção relacionada a essas licitações. Você tem, às vezes, aquele esquema onde uma empresa monta outras empresas, compra a empresa A, compra a empresa B, e participa várias empresas de uma licitação, mas, na verdade, é uma empresa só. Enfim, mas ainda assim é um critério muito mais interessante do que ser a mando ali do político, né? O artigo 176 em específico, a gente leu ele aqui bem corridinho e tal, mas não importa tanto. Basicamente, ele vai falar das jazidas, né, e sobretudo minérios, né, pela União. Vai entender o seguinte, que a exploração de minérios preciosos é uma prerrogativa do Estado que pode, né, ser concedida a alguém, e vamos supor que você é dono da terra onde está o minério precioso. Ele é seu? Não. Uma empresa vai explorar e você vai ficar com parte, né, dos dividendos ali conforme a legislação. Vamos lá. Bom, pequenas e médias empresas, em teoria, elas têm direito a um tratamento jurídico diferenciado, né? Como é, por exemplo, essa questão do MEI no âmbito tributário. O artigo 180 vai falar da questão do turismo. Aliás, é algo, né, que eu acho que é visível nesse período de pandemia que está parado. Por exemplo, o governo em Foz do Iguaçu tenta fazer uma campanha, alguma coisa nesse sentido, mas é uma prerrogativa do Estado mesmo investir no turismo, garantir. E aqui a gente está falando, por exemplo,
da urbanização dos lugares, ou ainda da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, ou ainda a ANAC. Por exemplo, se você quer, aliás, a gente passou aqui, né, o artigo 178, que vai balizar os transportes. Se você, no Brasil, tem uma empresa de ônibus, você pode concorrer a uma linha já determinada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Você não pode criar a sua própria linha para um determinado destino que tenha demanda. Aliás, eu acho isso atrasado num nível, gente, que vocês não fazem ideia. Mas, enfim, tem alguém lá que é contratado para dizer para onde vai, etc, etc. E isso, de alguma forma, tem que caminhar em consonância com o artigo 180. Se você tem uma região lá, por exemplo, e tem coisa, sei lá, beleza natural, de monte, mas você não tem uma linha de ônibus, você não tem ferrovia perto, você não tem rodovia, você não tem aeroporto, não tem como o turismo, né, ser incentivado aí nesse sentido. O artigo 181, ele vai pontuar a questão da soberania nacional em relação à autoridade nacional, ou seja, para autuar alguém no Brasil, para fazer alguma coisa, tem que ser sob chancela das nossas autoridades nacionais. Bom, em sequência, agora, para finalizar, 10 minutinhos, eu vou falar sobre a política urbana, que é o capítulo 2, do artigo 182 ao 183. Vou falar da política agrícola e fundiária de reforma agrária, que vai do artigo 184 ao 191, e do sistema, desses dois só. O Sistema Financeiro Nacional não entrou nessa jogada. Primeiro, o artigo 182, ele vai pontuar a questão do desenvolvimento urbano e a necessidade do planejamento, do plano executivo do plano executivo municipal. Ou seja, o prefeito, ele tem que fazer um plano executivo de como a cidade vai ser. Por exemplo, vai criar mais rua, vai ampliar, vai fazer uma praça nova, etc, etc. E, geralmente, para fazer esse modus operandi, ele o faz conversando com o mercado, conversando com as empresas, etc, etc, que é também quem puxa o desenvolvimento. Então, se você vê que tem uma região, sei lá, em Araucária, por exemplo, que querem abrir novas fábricas, mas não tem uma rua que vai para lá, tem que colocar no planejamento municipal. O artigo 183, ele vai falar sobre a questão do uso da terra, né, o uso capião. Lembra que nós falamos isso? E aqui vai ter dois critérios, né? Que é o que vai se fazer no campo, e outro que vai se fazer na cidade. Bom, quando nós... Então, em todos os casos, basicamente, para você ter acesso ao uso capião, aquele território tem que estar improdutivo, tem que estar parado, o indivíduo ele tem que estar naquela região ali há 5 anos, ele não pode ter posse de outro imóvel e ele não pode fazer isso 2 vezes, né? Quando nós falamos de áreas urbanas, nós estamos falando de 250 metros quadrados, e quando nós estamos falando de região rural, nós estamos falando até de 3 alqueires, né? Bom, os imóveis, né, as terras, de maneira geral, elas só podem ser desapropriadas a partir do momento que elas não estiverem cumprindo a sua função social, ou ainda se for para atender o interesse nacional. E, nesse caso, a desapropriação ela tem que ser paga com um instrumento de liquidez, ou seja, com títulos da dívida pública, né? Que é quase dinheiro. Ok. Bom, da política agrícola, basicamente, cabe ao governo incentivar a produção, incentivar a pesquisa, o controle de preços de algum modo, né? Não exatamente diretamente,
Enfim, isso é. Política agrícola, basicamente, é isso. Reforma agrária. Basicamente, a reforma agrária, para se dar, ela tem que ser remunerada com título autorizado pelo Senado. Nesse momento, a gente pode dizer que o governo ele emite dinheiro para remunerar o dono da terra. Aqueles que têm o imóvel rural, eles têm que produzir, ou seja, cumprir a função social. Caso não cumpra o imóvel, ele fica sujeito, por assim dizer, seja a prática do uso capião, seja a prática da reforma agrária. O artigo 190, ele ressalta de novo a questão da soberania na compra de terras por entes estrangeiros. Isso tem que passar pelo crivo das autoridades locais. E o 191, ele faz de novo uma menção ao uso capião em terras rurais. Enfim, aqui, gente, a gente tira uma lógica, né, por assim dizer, né? Primeiro, em âmbito urbano, os prefeitos eles têm que fazer um planejamento, né, do que vai ser a cidade, né, um plano diretor, por assim dizer. E quando nós falamos, né, do uso da terra, seja no campo ou na cidade, a terra, basicamente, ela tem que cumprir a função social. Se ela não cumpre a função social, você corre o risco de perder de alguma forma. E o uso capião, ele vai ser permissivo tanto na cidade quanto no campo, né? Mas o que muda é o volume da terra, né? O tamanho. No âmbito urbano, 250 metros quadrados e no âmbito rural, até 3 alqueires. E, evidentemente, o local tem que ser a moradia do indivíduo, ele não pode pleitear o uso capião mais de uma vez na vida e ele não pode ter outra propriedade. Deixa eu cortar de novo. Aqui, já tá cortado para mim. Gente, ufa, cansado. Bom, chegamos ao fim, gente. Pergunto, dúvida, alguma questão? Acharam difícil? Tá fácil? Lembrando, gente, que o lance não é decorar, é entender a lógica. Dessa leitura constitucional que nós fizemos, né, na aula 6 e na aula 7, vão cair apenas 2 perguntas, e são 2 perguntas de interpretação lógica, né? Vai cair um pouco mais referente, aliás, um pouco mais nada, né? Não tem nada que vai cair muito, assim, mas as fases do direito, né? A primeira, a segunda e a terceira fase vai ter uma questãozinha ali a mais, mas elas vão questionar, sobretudo, a lógica, né, de cada uma. Vai cair alguma coisa também sobre as dimensões fundamentais do direito, alguma coisa também. Deixa eu ver, estou olhando para a própria prova aqui agora. Deixa eu ver. Ai, fechei a tela da prova. Mostra ela para nós que fica mais fácil daí. Eu sabia que ia vir alguém, só não imaginava que era o Leandro. Eu imaginava que era o Guilherme. Esse tipo de coisa, geralmente é o Guilherme, mas tá certo. Ô, professor. Então, ó, vai cair uma só de Roma, que eu tô vendo aqui, mas é uma mais simples do que não sei o quê. Uma de feudalismo. Aí vai cair algumas de corporação de ofício, mas muito simples, é só interpretando aquela lógica da segunda fase, da terceira fase, dimensões fundamentais, princípios do direito empresarial. Essa eu estou pensando em tirar da prova, na verdade. Vai cair 4 dessa aqui, mas eu fiz muito fácil, sabe? É tipo perguntando a cor do cavalo branco de Napoleão, não sei. Eu deveria, acho que, refazer essa prova, tá muito simples. E dos princípios constitucionais... Vai dar pro bom, hein? São 20, Amanda. São 20 questões, nenhuma é discursiva, todas são de assinalar, e o valor total da prova é 5. Então, 5 pontos as atividades que vocês fizeram
de presença, né? Aquelas atividades de presença, que nenhuma tinha certo e errado, tal, só de pontuar ali já tem garantido, e os outros 5 pela prova. Que dia que vai ser a prova mesmo? Ela vai ser do dia... do dia 1 ao dia 7, né? Na tua nota não entra o PI? É no segundo bimestre, o PI. Entendi. Porque a gente vai fazer agora, né? Não sei. Então, mas a nota do PI, aí ela entra no segundo bimestre. Nesse primeiro aqui, sem PI. Lembrei do semestre passado. O que torna um pouco mais ruim, na verdade, né? O segundo bimestre. Porque no segundo bimestre vocês têm também a prova integradora, o PI, aí vem depois a nota do professor. No primeiro fica mais fácil, né? Se você pensar, porque é só eu que estou fazendo a nota, aí no segundo vocês já têm outras coisas, por isso que vocês vão bem agora, para vocês poderem relaxar de novo. E a prova, ela gente, me confirme aqui, fechou, tá ruim de ver meu calendário, é do dia 1 ao dia 7, ela vai ficar aberta no sistema, e vocês podem fazer 2 vezes a prova, hein, gente, olha que boiada eu coloquei, aí o sistema ele vai considerar a média das 2 provas. Vamos supor que você fez uma vez a prova, tirou 5. Aí na segunda vez tirou 5 de novo. A média é 5. Mas se não, enfim. Cerveja que tem que levar no churrasco, então pode pedir. Agora, eu nunca pensei em ser subornado por churrasco, hein, gente? Mas em época de pandemia a gente está assim, né? Gente, mas está muito simples a prova. Tá gravando agora, eu não devia nem falar, mas como eu disse no começo da aula, eu particularmente eu não gosto muito desse negócio de prova, e eu não acho ele o melhor método nem pedagógico e nem para provar as coisas, mas ela é uma prerrogativa legal. Foi o Ministério da Educação que inventou, não foi a Uniandrade, não fui eu, mas eu tento fazer a prova mais como um exercício pedagógico. Então, tentem usar mais o raciocínio lógico, esqueçam esse negócio de decoreba. Se viram aqui a live por cima, responderam, evidentemente, as questões de presença, acho que não vão ter dificuldade com a prova. Estou sendo bem sincero, acho que vai ser bem tranquilo. Façam na boa, e não se preocupem tanto com esse negócio de nota. Acho que quando a gente fica muito encanado com esse negócio de nota, às vezes o aprendizado ele fica em segunda instância, principalmente nessa disciplina aqui, legislação empresarial, tem muita coisa aqui, gente, que vocês vão levar para a vida inteira, como administradores e também como pessoa, sabe? Você vai estar daqui 30 anos, vai puxar na cabeça e vai vir a imagem do professor Tiago, parecidíssimo com aquele jogador, o Cristiano Ronaldo. Eu já falei, né, gente, que toda hora ficam me confundindo com o cara, mesmo o cabelo tá diferente, mas as pessoas são assim, né, gente? Elas vão muito pelas aparências. O branco do olho não mente, né? É verdade. Mas, gente, a pessoa é superficial, as pessoas vão muito na aparência, sabe? O que é mesmo a pessoa está dentro do coração. Gente, se não há dúvidas, não há questionamentos, lembrando que a prova está simples, gente. Façam na boa. Coloca ali aquele copinho de café aqui, um de água ali, dá uma esticada e vai, né? Bom, eu vou compartilhar a tela para ler a questão de frequência com vocês. O Leandro e Guilherme, eu tenho um convite para cada um de vocês, hein? Opa! Fala aí. Será que eu faço agora? Agora já jogou a bola, vai ter que falar. Vou fazer. É o mesmo que você fez pra gente, professor? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo o Drauzio ali. E o que ele tá pedindo? Se é esse o convite, eu tô de boa. Olha só. Gente, quem está preocupado com a democracia e está precisando de horas complementares,
Olha lá, seja mesário voluntário, gente. Só entrar no site, olha lá que beleza, gente. Tô fora, gente. Tô legal, gente. Tô legal. Vamos lá. Mas quem quiser eu apoio, viu? Vamos lá. Até o vai. Eu já Bom. tô lá. Ai, Deus. Vamos lá. Bom, ao longo deste bimestre, vimos diferentes facetas da legislação empresarial. Nesse sentido, assinale a alternativa que vai mais ao encontro da sua opinião. Este é Don Corleone, gente. Esse é o melhor filme, aliás, a melhor trilogia do planeta. Né? Francis Ford Coppola, o poderoso chefão. Vamos lá. A primeira fase do direito comercial parece a mais relevante, pois trouxe a ideia de reconhecimento dos usos e costumes corporativos. Ou seja, aqui era aquele direito dentro da corporação de ofício e que era, basicamente, o padrão que eles adotavam era o que se faz no dia a dia. No direito comercial brasileiro, esse é um instituto, por exemplo, que se reconhece até hoje. Dependendo da prática, se ela é reiterada, mesmo não estando na lei, ela é considerada legítima. B, pensando no âmbito dos desafios contemporâneos do mundo comercial, é indubitável que a relação mais relevante se dá em torno da terceira, quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais. Aqui faltou uma vírgula. Terceira dimensão, meio ambiente, basicamente. Quarta dimensão, democracia. E quinta dimensão, tecnologia. Ao meu ver, as empresas de grande porte contemporânea, elas passam por esses três escopos, né? Porque as empresas têm que lidar com o meio ambiente. As empresas hoje, as grandes empresas multinacionais que querem se sobressair, elas entram de maneira indireta na política, financiando campanhas eleitorais por meio do lobbying e a tecnologia, né? O direito autoral, a manipulação genética. Aliás, esse documentário que vocês assistam, por favor, O Dilema das Redes, etc, etc. Tudo isso conversa com as empresas modernas. E se a gente pensar, né, que as 20 maiores empresas hoje no mundo são todas empresas de tecnologia, ao meu ver, essa alternativa aqui faz todo sentido, tirando a falta da vírgula que eu esqueci aqui. C, a ideia de empresa é uma grande revolução dentro do direito, trazendo consigo inteligibilidade e legitimidade para a atividade econômica organizada. Pois é, gente, não dá para a empresa ser um instituto atrelado a uma única pessoa. A partir do momento que o Código Civil italiano faz surgir essa figura, né, que é um ente, um conglomerado organizado econômico, a empresa por si só, ela se torna uma figura, né, a pessoa jurídica. E, ao meu ver, isso é uma grande revolução. D, a segunda fase do direito comercial parece relevante, pois reconhece a importância do comerciante de maneira geral, mesmo que em revelia de outras atividades. Se nós pensarmos, né, o que move o mundo não é só a produção, mas, sobretudo, quando essa produção se transforma em venda, né? E isso dá um papel de destaque para a atividade comercial, do comerciante de maneira geral, e ela começa a ser reconhecida a partir dessa fase. E, por fim, pensando no âmbito dos direitos fundamentais, a primeira e a segunda dimensão, ou seja, a liberdade negativa em relação ao Estado, sobretudo de direito de propriedade e de livre iniciativa, né? E a segunda dimensão, que é a liberdade positiva, ou seja, o Estado oferecer salvaguardas, ao que parece, são as que mais guardam relação com as empresas. E, de fato, de um lado, se o governo não oferece o direito da propriedade privada e a liberdade de iniciativa, a empresa não existe. E, mesmo nessa circunstância,
o governo, ele conversa largamente, né, com as empresas. Se a gente pensar no âmbito brasileiro, é garantido pela Constituição um tratamento tributário diferenciado para pequenas e microempresas, né? Algo que vai muito ao encontro da segunda dimensão dos direitos fundamentais, que diz, né, fala do direito ao trabalho, etc., etc. Lembrando que não há certo ou errado, hein, gente? Todas estão certas. O que interessa é eu saber a opinião de vocês. Deixa eu cortar aqui para mim. Gente, mas eu mostrei aqui o Drauzio Varela porque eu achei engraçado. Eu liguei a TV, tava o cara, eu falei, meu, é muito cara de pau, né? Pedi para ser mesário voluntário. Enfim, nada contra, né? Mas eu acho que na situação que o país está, com um nível elevadíssimo de desemprego, com as pessoas perdendo renda para todo lado, não saía pesado, né, para o governo soltar um duzentão aí para o cara ser mesário e liberar uma hora complementar, considerando que ele está, né, encarando Covid de frente, perdendo domingo e comendo lanchinho sem graça e aguentando gente feia e chata, né, também, no local da eleição. Gente, então é isso. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer questão aí, enfim, no decorrer aí da viagem, já sabem meu e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma semana iluminada, com muito conhecimento, com muito estudo, com uma promessa, né, de coisas boas, um pensamento próspero, a família feliz, com os amigos próximos. É isso aí, gente. Prosperidade para todos. Tamo junto? Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. Valeu, gente. Amém? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, professor Paz. Obrigada pela aula. Beijo do gordo. Pessoal. Valeu. Valeu, professor Paz.